Se Deus, ele já conhece o meu ser, ele sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso orar? É uma pergunta da nossa enquete de hoje, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O texto-chave da aula de hoje se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 1. O famoso versículo, né, onde Jesus está prestes a ensinar os discípulos a oração do Pai Nosso. E nós lemos assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, nessa aula de hoje, a verdade central é: oração não é apenas falar palavras religiosas, mas oração é comunhão viva com Deus. Então nós vemos aqui, logo no início da nossa aula, né, o texto-chave. Por que eu selecionei justamente esse texto? Porque nós vemos a necessidade dos discípulos, né, em pedir a Jesus que ele os ensinasse a entender como orar. Senhor, ensina-nos a orar. Então nós vemos aqui que os discípulos eles não pedem para Jesus um template de oração, né? Não pedem para Jesus um formato, uma técnica de orar, uma técnica de oratório, olha, como é que eu devo me portar, como é que eu devo falar, as palavras que eu devo usar. Não, o pedido dos discípulos para Jesus é uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito objetiva. Senhor, ensina-nos a orar. E essa palavra aqui, se vocês perceberam, é o tema, né, o título da nossa série de junho. Então nós vemos aqui que eles pediram para que viesse um ensino, Jesus ensinasse a eles de alguma forma como eles deviam orar. E nós vemos que a vida de Jesus Cristo, em todo momento dos evangelhos, todos os evangelhos relatam momentos e momentos ali em que Jesus orava ao Pai. Jesus sendo Deus, Jesus orava ao Pai, dando exemplo de uma vida de oração cultivada diariamente. Toda hora você vê que Jesus ele se levantava, ele ia a um lugar particular ou com os discípulos e Jesus estava em constante oração, até no seu último momento, no jardim do Getsemane. Jesus também se recolhe para orar durante toda aquela madrugada que seria a última do Senhor Jesus. Então os discípulos viam essa vida em Jesus. O pedido dos discípulos não vem à toa. O pedido dos discípulos aqui vem de uma análise do que eles estão vendo, do exemplo que Jesus já estava dando para eles. Que Jesus cultivava uma oração real, profunda, né? E constante, que eles realmente precisavam aprender aquela forma de orar que o Senhor Jesus ele tinha. Então Jesus, quando orava, imagina aquela oração, né, envolvente, como Jesus realmente devia fazer e como ele fazia, que é a oração que nós precisamos entender através da palavra de Deus a fazer. Então aquela oração que quando ele começava, o coração dos discípulos ali se abria e eles sentiam aquela paz que estava vindo ali. E toda hora Jesus em oração, e os discípulos olhando isso, eles vão falar: Senhor, nos ensina a orar. E isso aqui revela também a situação da humanidade frente à divindade do Senhor e frente, né, os céus, frente a Deus. Porque ali Jesus representando, Jesus sendo Deus, né, 100% Deus e 100% homem, nós vemos o distanciamento que os discípulos estavam a ponto de pedir para que Jesus os ensinasse a se comunicar com o Pai. Porque eles não tinham esse vínculo, essa intimidade. Não tinham mais, né, aquele vínculo que Deus realmente queria ou gostaria que eles tivessem. Então isso é fruto do pecado, lá de Adão e Eva. Você vê que Adão e Eva tinham uma comunicação direta com Deus. Havia entre eles dois uma comunhão, e entre eles dois e o Pai uma comunhão também. De modo que Deus visitava eles ali pelo entardecer para ver como é que eles estavam, falava com eles, né, se comunicavam. E depois que eles pecam, o que acontece? Deus desce para falar com eles e Adão e Eva se escondem. Há um rompimento da comunhão ali. Há uma quebra, né, da intimidade deles para com Deus. Não é uma quebra de intimidade só da mulher com o homem, porque eles também se envergonham entre si. Mas há uma quebra de comunhão entre a humanidade, entre eles e o próprio Deus. E dali para frente, a raça humana tem decaído cada vez mais, né? As pessoas que nasceram a partir de Adão já não eram mais a imagem e semelhança de Deus, mas já era a imagem e semelhança de Adão. Tá lá em Gênesis, gerou Adão filhos, né, conforme a sua imagem e semelhança. Então nós vemos que a partir daquela quebra que houve de comunhão através do pecado, a raça humana ela se desligou, se desconectou de Deus. E isso vem vindo a todo momento, né? E a gente vê até hoje
a gente se esforçando para entender como os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, porque realmente houve essa quebra de comunhão, de falar. Não há mais uma facilidade entre a humanidade falar com Deus como era. Para isso é que veio o Senhor Jesus Cristo, para ensinar como ele ensinou os discípulos e para que quando a gente aceite Jesus na nossa vida e vive uma vida com ele de intimidade, seguindo os seus ensinamentos, seguindo os seus caminhos, seguindo uma vida de santidade, de consagração ao Senhor, nós começamos a voltar a ter o quê? A nossa alma restaurada. E o Espírito Santo, quando vem morar dentro do nosso espírito, como a gente vai ver durante o discorrer das próximas aulas, né, que vamos ter aqui nas próximas segundas, cada pessoa da Trindade, como o Espírito Santo, é importantíssimo no momento da nossa oração. E o Espírito Santo, morando no nosso espírito, ele vai restaurar a comunhão da nossa alma para com Deus. E a gente começa a chegar com confiança à presença de Deus, orando como convém. Então é necessário que antes de a gente entre nesse estudo, a gente venha entender essa característica desse texto. Os discípulos viam a vida constante de oração no Senhor Jesus. E não obstante disso, a necessidade que eles sentiram de pedir, Senhor, nos ensina a orar, porque a gente não sabe. Ou seja, a raça humana, como está distante de conhecer ou de ter intimidade com o próprio Deus que o criou. Então nós vemos realmente como é interessante esse assunto e como é realmente uma coisa importantíssima da gente entender. Depois do pecado houve esse distanciamento, mas Jesus ele ainda está presente na humanidade, né? Para aqueles que o aceitam, o Espírito Santo também, quando vem fazer morada, ele é que restaura essa comunhão e nos faz orar como convém, amém? Então, o que oração não é e o que oração é, tá bom? Já começa definindo. Primeira coisa, a oração não é uma fórmula para controlar Deus, tá? Tem muita gente que acha que a oração é uma fórmula para controlar Deus. Não, você tem que saber orar do jeito certo, porque senão Deus não vai te atender, porque senão, né, as coisas não vão acontecer assim, assim, assim. Na verdade, não é uma fórmula, né? Não é como eu falei no início, um template, né? Uma coisa que tu vai copiar e colar, um negócio assim, uma oração de não sei o que, oração. Não é uma forma para controlar o agir de Deus. Não funciona assim, tá? Não é também uma repetição mecânica, não é um mantra, não é uma repetição de você ficar ali repetindo a mesma palavra, também não é. Não funciona no mundo espiritual como barganha. O que é barganha? Troca, né? Olha, se eu me dá isso, eu te dou aquilo. O mundo espiritual também não é desse jeito. Não é uma performance religiosa, ou seja, não é aquilo para você fazer na igreja da melhor forma para parecer bem aos olhos do povo que está vendo ali, né? Não é isso, não é para isso que a oração serve. E também não é apenas para pedir coisas para Deus. Então vivemos no contexto de que a oração é usada só para pedir. É aquele filho pidão, pede toda hora, só sabe pedir, mas não sabe entrar na presença de Deus como convém. E a gente vai aprender justamente isso durante as próximas aulas. Agora, o que a oração é? A oração é comunhão com o Pai por meio do Filho na dependência do Espírito Santo. Por que eu falei que a gente vai ter uma aula só para isso? Só especificando qual é o papel da trindade de cada pessoa dentro da oração. Porque a gente realmente, para estabelecer a comunhão com o Pai, como eu falei no início, que foi rompida pelo pecado, nós só conseguimos isso por meio do Filho, do sacrifício. Somente se eu confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus e eu viver de acordo com como Ele ordena viver, é que eu vou realmente ter esse acesso. E quem é que vai, né, restaurar esse acesso? Quem vai me ensinar? É a dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ali trazer, né, esse entendimento para o meu coração e para a minha alma. Então, conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras, a oração ela é em conformidade com a vontade de Deus que já está revelada nas Escrituras. Você não pode orar algo que não seja da vontade de Deus. E como é que você vai realmente fazer isso ou saber disso? Aguarda os próximos capítulos que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, Efésios 2, verso 18, diz assim, ó: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, ou seja, a oração é isso. É a comunhão com Deus por meio de Jesus na dependência do Espírito Santo e em conformidade com a vontade divina do Senhor, que já foi revelada nas Escrituras. Então, o que é a oração, tá? Antes de estudar os tipos de oração, as respostas de oração, a oração no Espírito, a oração segundo a vontade de Deus, a gente precisa responder essa pergunta mais básica, né? Tá bom, mas o que é orar?
E a gente, bem resumidamente, pode dizer que a oração é o crente se colocando diante de Deus com fé, com reverência, com sinceridade, dependência e entrega. Então a oração é justamente isso, de forma bem sucinta e resumida. É a gente entrando na presença dele, se colocando diante do Senhor com fé, com reverência, sinceridade de coração, dependência nele e entrega total. Por isso que Salmos 62:8 diz assim, ó: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, oração é isso. É derramar o coração diante de Deus. É se derramar diante dele. É fazer conhecida todas as coisas, né? E derramar os nossos sentimentos por ele através de palavras, né? De gemidos, de choros, que também é uma forma de orar. Então, a gente entra na pergunta, que é a enquete de hoje, tá? Eu quero muito a participação de vocês. Se Deus já sabe de todas as coisas, por que precisamos orar, tá? Então, assim, uma pergunta que ajuda a gente a entender é que oração não existe para informar Deus as coisas, né? Muita gente tem esse entendimento. Poxa, mas Deus já sabe todas as coisas. Por que é que eu tenho que estar orando a Ele, né? Falando da minha vida? Se Ele já me fez, já conhece, é onipotente, onipresente, onisciente. Então, Deus, ele não pede a oração, né, da gente, porque Ele precisa de estar atualizado da nossa vida, né? Não é como se fosse uma atualização diária. Não é isso. Ele conhece realmente a nossa vida, sabe os nossos sentimentos, nossas dores, mas nós temos em Mateus 6, verso 8, Jesus falando assim, ó: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então Jesus já vai dizer isso. Deus, ele já conhece o que você quer, ele já conhece o que você está pedindo, ele já conhece ali realmente, né, a tua vontade, ele sabe todas as coisas. Então a oração, ela vem para quê? Primeiro que não é para manter Deus informado de nada, Deus já conhece todas as coisas. A oração, ela é um relacionamento de comunhão com o Senhor.